Play. Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um Chama Tiúlia. Eu acho que a gente está no hashtag 9 e é só o começo, tá? Como vocês sabem, todo dia no primeiro story que eu abro no Instagram eu posso colocar perguntas e eu coloco as perguntas cada dia de um tema e o tema de hoje vai ser Value Investing, gente. A técnica que eu venho falando muito aí, porque eu acho interessante a gente entender que o Value Investing ele tanto potencializa o nosso retorno, porque ele realmente mostra quais oportunidades da bolsa estão oferecendo um maior desconto em relação ao seu valor intrínseco, mas ele também protege os investidores de uma eventual crise. Por quê? Quando você entende realmente o valor de uma empresa, você começa a comparar isso com o preço e encontra lá uma margem de segurança. Essa margem de segurança é como se fosse uma margem de erro que você vai usar a teu favor. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou olhando para uma pessoa e ela parece ali grande, encorpada, e aí a gente fala assim, essa pessoa ela tem entre 1,85m e 1,90m e deve pesar entre 90 e 95 quilos. Você está vendo que eu não fui preciso em quanto ela mede, quanto ela pesa, mas eu tenho uma ideia. É basicamente isso que a gente quer encontrar quando a gente calcula o preço justo de uma ação. Não vai ser um número preciso, vai ser uma ideia de quanto aquela empresa vale. E aí, a margem de segurança é você falar assim, cara, esse negócio ele está muito barato, ele não pode valer só isso. E aí ele te dá a segurança para eventuais erros que você faça em cálculo ou estimativas de como esse negócio ele irá se desempenhar daqui para frente, tá? Então, isso aí é o Value Investing. Eu vou pegar agora algumas perguntas que as pessoas fizeram sobre Value Investing aqui no Instagram, tá? Aqui, boa essa pergunta do Douglas, tá? Então ele pergunta assim, Tiúlio, é mais importante entender de matemática e contabilidade ou tem outras características para você ser um bom Value Investor? Então, gente, essa pergunta é muito boa, tá, Douglas? A resposta que eu te dou é a seguinte. A resposta que eu te dou é a seguinte. É muito mais importante você ter um bom senso apurado, ou seja, evitar acreditar em coisas que são fora do senso comum. É importante também que você tenha um controle emocional muito grande, porque é isso que vai te impedir de ir com a manada num mercado extremamente eufórico, mas também é o que vai te impedir de vender na baixa em caso de uma grande crise acentuada, tá? A gente não está falando que em nenhum momento você vai adivinhar quando vai ser o topo e quando vai ser a queda. O que importa realmente é a tua capacidade de lidar com esses momentos de extremos, tanto para euforia quanto para depressão. Então, a resposta é a seguinte: você precisa, claro, saber sobre contabilidade, empresas e matemática, mas é o teu temperamento que vai ser o maior driver de retorno na tua carteira, beleza? Então, comportamento é a chave. Vamos aqui para a segunda pergunta agora. Segunda pergunta é do Paulão. Paulão perguntou, Tiúlio, eu não consigo entender alguns negócios na bolsa. Como lidar com esse tipo de problema quando você está tratando do Value Investing? Pô, muito boa essa pergunta do Paulão, gente. E a resposta é a seguinte. Warren Buffett, ele sempre falou de uma coisa chamada círculo de competência, que é você saber em qual quadrado você domina mais o assunto. Por exemplo, eu tenho uma certa facilidade para entender mais as empresas do setor de calçados do que as empresas de serviço de tecnologia, como a Lynx, por exemplo. Então, eu vou focar naquelas empresas que eu realmente acredito que eu consigo entender o modelo de negócio, como, por exemplo, a Grendene. A Grendene é uma grande produtora de calçados, mas ela também expandiu o seu negócio para o varejo, para ela vender calçados através do Clube Melissa e outras lojas. Então, ela conseguiu evitar que os seus compradores tivessem um poder de barganha excessivo na hora de comprar os calçados dela. Isso é uma maneira de aumentar o retorno no longo prazo. Então, foca naquilo que você sabe
E aquilo que você não sabe, não é que você nunca vai saber, mas deixa para depois. Vai naquelas oportunidades que você consegue entender com maior facilidade e tem menos risco de você assumir certas premissas que na verdade não são verdadeiras, tá? Então, ciclo de competência é o nome do jogo. Vamos aqui para a terceira e última pergunta. Lembrando, gente, o Chama-te Uli, ele tenta focar em 3 perguntas para serem respondidas em apenas 6 minutos, mas a gente acaba sempre fazendo um over delivery, que é normal aqui do canal do conhecimento, tá? Vamos fazer a terceira pergunta aqui. Ó, a pergunta aqui do Pedro. Pedro pergunta assim: Tio Uli, o Value Investor, ele é um modelo fechado de gestão de recursos ou ele se mistura com outras estratégias? Pedrão, é muito boa essa tua pergunta aqui, porque eu costumo misturar o Factor Investing no mesmo portfólio do que, por exemplo, o Value Investing. Então, como é que eu faço essa junção dessas duas metodologias? Eu faço um Factor Invest, e eu vou usar o exemplo aqui da Magic Formula, que é uma metodologia que mistura tanto a atratividade de preços de um negócio, quanto a qualidade dos retornos sobre o capital investido. E aí eu pego e vejo as 20 empresas que têm a melhor característica, tanto em relação à atratividade do seu preço, quanto qualidade do negócio. E aí, a partir dessa lista reduzida de 20 empresas, eu faço o Value Investing para entender o valor intrínseco desses negócios. E aí, eu vou tentar diminuir essa lista de 20 empresas para, por exemplo, 10 empresas. E aí, eu vou estar diminuindo as minhas chances de erro. Porque eu já vou partir de um nicho bastante atrativo no mercado, que é o nicho da Magic Formula, e a partir daí eu vou fazer uma seleção natural daquelas empresas que realmente têm bons modelos de negócio, conseguem se proteger do poder de influência dos fornecedores, dos compradores, da rivalidade com outros concorrentes, empresas que têm barreiras de entrada maiores do que a média. Então, tudo isso forma um negócio mais robusto e resiliente a possíveis crises. E é esse tipo de negócio que eu quero encontrar o valor intrínseco e entender se realmente o mercado está precificando eles de maneira errada, tá? E quando essa precificação equivocada acontecer, eu vou tomar uma posição e aguardar esse valor chegar aí no preço justo. Isso é um belo exemplo de como você pode aliar o Factor Investing com o Value Investing numa metodologia própria sua, tá? Galera, muito obrigado aí por todos vocês que conferiram o Chama-te Uli #9 hoje. E se você tiver algum tema ou tiver alguma pergunta, deixa aí nos seus comentários e é só o começo, gente. Tamo junto!